Graça e paz, meus queridos, estamos mais uma vez aqui para ouvir a palavra do Senhor. E eu quero falar de algo que é muito falado, muito dito nas igrejas hoje, que é sobre graça. E sabemos, entendemos que graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus, pelo seu infinito amor, misericórdia e bondade, Ele nos concede, inclusive a salvação. Não merecemos a salvação, mas Deus nos dá a salvação por sua graça. E o tempo que vivemos, a época que vivemos hoje, sabemos que já estamos a cada dia que passa, vivemos os últimos dias. Vivemos já, estamos cada dia mais próximo da vinda do Senhor Jesus. E esse conceito de graça fica mais intenso ainda. Como assim? Hoje, para nós que vivemos, na época em que vivemos, sabendo que a vinda do Senhor está mais próxima a cada dia, inclusive Paulo disse isso em Romanos 9, que a salvação está mais próxima hoje do que quando aceitamos a fé. Então, sabendo disso, que a salvação hoje, a vinda de Jesus, cada dia se aproxima, então a nossa gratidão pela graça do Senhor que nos abundou, que nos alcançou, é a gratidão que temos que ter a Deus. Cada dia ela tem que ser mais intensa. Cada dia nós temos que entender e saber o quanto temos que ser gratos. A cada dia que passa, nós temos que ser mais gratos. Mas o que tem a ver viver os últimos dias, viver próximo do arrebatamento da igreja, saber que Jesus está voltando e a nossa gratidão por ele ser maior? Porque na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 20, e aí você pode abrir, eu vou parafrasear para minimizar o tempo, mas você pode ler Mateus capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 14, 15, nós vamos ver que Jesus já começa a falar sobre uma parábola, e ele fala que esta parábola, que o reino de Deus é semelhante, é parecido, se assemelha a esta parábola que ele vai contar. Então, o que é o reino de Deus? Aí ele vai dizer que o reino de Deus é como um senhor que foi procurar trabalhadores para a sua vinha. E ele, procurando trabalhadores, logo de manhã, pela madrugada, ele já contrata pessoas a preço de 1 denário, que é o valor de um dia de trabalho. E aí, quando chega na hora terceira, que é 9 horas da manhã, ele contrata outras pessoas. Quando chega na hora sexta, que é o meio-dia, ele contrata outras pessoas. E na hora nona, que é 3 horas da tarde, ele contrata outros trabalhadores. Então, veja que ele vai contratando ao longo do dia, aquele senhor vai contratando pessoas para trabalhar em sua vinha. Ele contrata logo na primeira hora e depois às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Já no fim do expediente, 1 hora para acabar o expediente, às 17 horas, que a Bíblia chama, em algumas versões, vai dizer da hora 1/10, ou seja, pertinho de acabar o horário de expediente. Ele ainda vai numa praça e vê pessoas sentadas ali e diz: por que vocês estão aqui? Porque ninguém nos contratou, por isso que nós estamos aqui. Bom, então vai trabalhar na minha vinha e depois no final eu dou o que é justo. E aí eles trabalharam apenas 1 hora, já terminando o expediente. Quando chegou o momento de pagar, no final do dia, chegou o momento de pagar aqueles trabalhadores, o senhor da vinha ele começou a pagar o que foi contratado por último, no final do expediente. E ele pagou 1 denário, que é o dia de o preço de um dia de trabalho. Ele pagou um dia de trabalho para aqueles que trabalhou 1 hora apenas. E os demais, os que trabalharam mais do que aqueles homens, que trabalhou mais do que 1 hora, achou que ia receber mais, mas receberam a mesma coisa. E aí vem
um deles e reclama. E começa a dizer, verso 11 e 12, por que que o Senhor faz isso? Nós trabalhamos mais e recebemos a mesma coisa e tal e tal. Por que que nós recebemos a mesma coisa? Se nós trabalhamos mais. Aí é o versículo que eu quero ler com vocês, que é o verso 13. Mateus capítulo 20, agora nós estamos no verso 13, que diz assim: Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Olha só. Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Aí o versículo 15 diz assim: Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou ao teu olho é mal porque eu sou bom? Então, o Senhor ele dá uma lição aqui para aqueles trabalhadores. Isso é uma parábola, mas se aplica à nossa vida espiritual. E o Senhor ele dá aqui uma aula do que é graça. Porque aqueles homens que foram chamados por último, que só trabalhou 1 hora, enquanto os outros trabalhou o dia inteiro, desde as 6 horas da manhã até as 18 horas, e recebeu um valor de um dia de trabalho, enquanto os outros, um trabalhou 6 horas, outro trabalhou 9 horas, outro trabalhou 1 hora, enfim, e receberam a mesma paga, o mesmo salário. E nisso, o Senhor está mostrando que o que é misericórdia e graça. Como ele disse aqui no verso 13, 14 e 15, que o favor dele, o amor dele, se estende a todos igualmente. E nós, quando olhamos assim, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, poderíamos pensar como ele trabalhou o dia inteiro e vou receber a mesma coisa. Pois Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nós somos essas pessoas que trabalharam na última hora. Lembra que eu falei no começo que nós estamos vivendo os últimos momentos, que o Senhor Jesus, a cada dia que passa, mais se aproxima o dia da sua vinda? Nós somos essas pessoas que estão vivendo as últimas horas. João disse isso. Em 1 João, nós vemos João dizendo isso à igreja. Filhinhos, é chegada a última hora. Então estamos sim vivendo a última hora. E nós somos as pessoas que foi chamada na última hora. Mas o que eu quero deixar aqui, sabendo que estamos vivendo a última hora e que fomos agraciados pelo Senhor em ser chamados nesta última hora, e agraciados pelo Senhor de, além de ser chamados nesta última hora, receber a mesma recompensa daqueles que foram chamados antes de nós. Daqueles que foram chamados como os discípulos, como o primeiro século, o segundo século, ou até mesmo antes do Senhor Jesus, daqueles que viveram pela fé como Abraão, Isaac, Jacó, enfim, e toda a história. E nós temos o privilégio de, mesmo na última hora, sermos chamados pelo Senhor e recebermos o mesmo céu, a mesma recompensa de que aqueles homens de Deus que vemos na Bíblia vão receber. E pensando nisso, que eu queria deixar, que partindo por esse pensamento, o mínimo que se espera de alguém que é chamado no finalzinho do expediente, e recebe o salário de um dia. Aquele que é chamado no finalzinho, mas recebe a mesma recompensa de um dia de trabalho. O mínimo que se espera dessa pessoa é gratidão. O mínimo que se espera dessa pessoa é respeito. O mínimo que se espera
dessa pessoa é serviço. E hoje o que nós vemos, as pessoas reclamando, as pessoas murmurando, as pessoas não se firmam, não se ajustam, estão aí vivendo cada um segundo o que acham que é certo. Mas nós, que vivemos essa última hora, o mínimo que deveríamos fazer é sermos firmes, constantes, gratos, porque fomos chamados para a última hora. E o que está prometido para nós é o mesmo que foi prometido para Mateus, para Pedro, para João. Entende? O mesmo que está prometido a nós é aquilo que Abraão esperou, aquilo que Jacó esperou, aquilo que Moisés disse ao povo, pregou ao povo, aquilo que os profetas profetizaram, é o mesmo que está destinado para nós, nós que vivemos a última hora. Então, o mínimo, meus queridos, que o Senhor espera de nós é que sejamos gratos. Porque, como diz o texto que nós lemos, o Senhor quis nos abençoar com as mesmas bênçãos prometidas a Abraão. O Senhor quis nos abençoar com as mesmas bênçãos que nós vemos em toda a história da Bíblia. O Senhor quis nos abençoar com as mesmas riquezas, com as mesmas bênçãos que as pessoas que foram antes de nós tiveram. Então, seja grato ao Senhor. Que você fique firme, que você fique constante, que você tenha essa consciência. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. E o mínimo que podemos fazer é ser gratos ao Senhor e nos firmar, nos apegar a Ele e nunca mais largar, nunca mais soltar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele fale fortemente ao teu coração e que nós possamos entender melhor essa palavra a cada dia e que o Espírito Santo de Deus fale forte em nosso coração e possamos entender essa verdade e sermos mais gratos, mais constantes na obra do Senhor, no reino do Senhor. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.